Hackintosh, nome da prática de instalar o sistema da Apple em computadores não projetados por ela. Mas como se dá essa prática de fato? Será que ela funciona? Será que vale a pena usar um Hackintosh? Fala hacker, Hacker Jobs na área. Bom, você está aqui no canal Hacker Linux, mas hoje eu vou te mostrar, vou falar um pouquinho sobre Hackintosh, a experiência de pegar o sistema da Apple e instalar em um PC comum, em um computador que não foi produzido por ela. Sim, hoje eu vim até de Hacker Jobs aqui, né, para fazer esse vídeo para você. Então eu mereço o seu like, né? E se não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Bom, essa prática tem ganho cada vez mais força graças aos altos preços praticados pela Apple, ainda mais em se tratando do Brasil, por conta da alta tributação que nós temos, acaba se tornando inviável ter um Mac para muitas pessoas. Segundo levantamentos que eu fiz, pois teve censo do IBGE e tiveram diversas informações recentemente, em torno de 8 a 10% da população brasileira ganha entre R$ 3.600, R$ 3.000 a 3.600, né, R$ 4.000. E cerca de 60% da população vive com um pouco mais do que um salário mínimo. E se falando de computadores da Apple, eles chegam a valer valores de carros 0 km e até de apartamentos. Se você for no site da Apple e fizer a simulação de algumas especificações ali que você pode montar no Mac, olha, só para você ter uma ideia quanto à prática de preços da Apple aqui no Brasil, aqui pelo site da Apple, o computador mais em conta que eu encontrei foi um Mac Mini de 8 GB de RAM, 256 de SSD com processador M1, conexão Ethernet Gigabit, que está dando um total de R$ 7.499, vindo na caixa apenas o Mac Mini e um cabo de alimentação. Já com tela, o mais em conta que eu encontrei é um MacBook Air M1 de 13 polegadas com 8 GB de RAM, 256 GB de SSD, que está saindo pela bagatela de R$ 10.499. Já dá para comprar um carro usado aí em boas condições aí, dependendo, né, por esse valor. E nesse momento, o Mac mais caro que eu consegui encontrar por aqui, colocando as especificações mais altas que podia, foi o Mac Pro, que chegou no valor de R$ 119.505. E você pagando esse valor, ele leva de 3 a 4 semanas para chegar na sua casa. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Por esse valor, ele era para chegar na tua casa em 1 hora no máximo, ainda de helicóptero, tá? Com certeza, esse é o preço aí de um bom carro à vista e até de algumas casas ou pequenos apartamentos em cidades ou bairros aí do interior, dependendo do estado, é claro, da localização. Claro que no mercado você encontra talvez um Mac de 5, 7 mil, 8 mil, 10 mil reais ou até um usado aí por 4 mil reais. Mas muitos não querem comprar algo usado, querem um produto zero bala, que nunca foi usado por ninguém. E aí fica meio complicado achar um Mac, um iMac, um Mac Pro abaixo de 5 mil reais, zero de fábrica. Ainda que seja um modelo mais antigo. Bom, inicialmente o macOS não podia ser instalado em PCs. A Apple utilizava a arquitetura de PC, a arquitetura de processador PowerPC, que era desenvolvido ali em parceria da IBM com a Motorola. Porém, em 2008 a Apple resolveu, na verdade Steve Jobs perdeu a paciência com a IBM, que estava prometendo uma geração de processadores mais poderosa já há algum tempo, e por não entregar isso, Steve Jobs resolveu partir para a arquitetura Intel x86. Claro que a Apple implementou suas defesas junto à Intel para tentar evitar que conseguisse instalar o sistema dela em outros computadores aí com o processador Intel. Porém, em 2008 mesmo, pouco depois do lançamento dos primeiros Macs com o processador Intel x86, os hackers conseguiram fazer a instalação aí do sistema da Apple em um PC comum. E nessa época, o macOS ele era vendido. Se você comprava um Mac mesmo para atualizar para uma nova versão, você tinha que pagar o valor.
custava em torno de 16 a 20, 22 dólares a cada versão. Eu cheguei a pegar essa época porque eu cheguei primeiro no mundo Apple, eu já tive diversos Macs. E depois que eu vim para o mundo Linux, e sim, eu cheguei a comprar uma versão ali do macOS, a Mountain Lion, mas isso já tem alguns anos. Então eu acabo me achando no direito de pegar o macOS e rodar em qualquer computador, porque eu comprei o mesmo. Hoje em dia ele é gratuito. Eu não quero entrar nas questões legais aqui, mas sim, existem diversas discussões se é legal, se é válido ou não instalar o sistema da Apple em computadores aí não produzidos por ela. Mas eu não vou entrar nessas partes agora filosóficas e nem de licença. A questão aqui que eu vou abordar é sobre o Hackintosh em si. Bom, existem diversos motivos que podem ser citados para que você venha montar um Hackintosh, e dentre eles eu vou citar 3 aqui que acabam sendo os mais fortes. Maior controle sobre a sua máquina, inclusive possibilitando upgrade, menor custo e o aprendizado. Quanto ao maior controle sobre a sua máquina, sobre upgrades, a Apple tem fechado cada vez mais o cerco sobre a possibilidade de você mexer em um Mac e alterar seja qualquer coisa, um upgrade de SSD, de memória RAM. Na verdade, os atuais chips M1 dos Macs, eles vêm com memória RAM, GPU, gráfica e também SSD, tudo em um único chip. Não tem como fazer upgrade. Você precisa escolher o Mac com as especificações que você vai usar o tempo todo. 8 GB de RAM, 16, 1 TB, 500 GB, seja como for. Porque senão você não terá como fazer upgrade. E a questão de armazenamento interno, você até consegue resolver com um SSD externo, HDs externos, entre outros, mas a questão de memória RAM fora de questão. Já os Macs antigos possibilitavam que você comprasse e, ampliasse de 4 para 8 GB, de 8 para 16 e por aí vai. Os atuais não. Assim como você podia fazer o upgrade de HD, eu cheguei a pegar um MacBook Pro, que eu tirei o slot de CD, DVD e eu coloquei mais um SSD ali, ficando com 2 SSDs na máquina. Mas isso eram outros tempos. Atualmente você não tem essa opção, e caso você monte um PC com Hackintosh, sim, você tem essa opção de ampliar memória RAM, de ampliar, mudar a placa gráfica, entre outras possibilidades. Bom, quanto ao custo, para ter o desempenho que eu tenho agora no Hackintosh que eu montei, que na verdade ele nem foi montado especificamente para ser um Hackintosh, mas ele acabou servindo, eu teria que desembolsar algo em torno de 5 a 7, 8 mil reais para ter um desempenho semelhante. Já com esse PC que eu estou com o macOS instalado, eu tenho um trial boot aqui entre o Windows, macOS e Linux. Eu ensino como organizar um trial boot no meu curso de Linux, que vai seguir um vídeo aí no card na parte final. Eu deixei essa aula aí disponível aqui no canal. Então eu tenho essas diversas possibilidades aí com um custo bem mais baixo. Lembrando, eu gastei 3 mil reais para montar esse PC na época. Foi antes do Remessa Conforme, e eu tenho um vídeo de montagem dele que vai seguir no card na parte final com todas as peças, tudo que eu usei aqui, com todos os links para você poder conferir. Olha, e quanto ao custo-benefício, por um vídeo que eu assisti recentemente do Gabriel de Pinho, fazendo uma comparação entre um Hackintosh e um Mac M1 e um Mac M2, o Hackintosh, mesmo sendo um Hackintosh com hardware mais de entrada, é um computador mais forte na maioria das tarefas. Eu vi que um PC com macOS estava batendo em um Mac M1 e M2, custando bem menos que eles. Lógico que não bateu em todos os quesitos, mas na maioria bateu no M1 e alguns quesitos bateu até no M2. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição, caso você queira conferir. Então, quanto ao preço, quanto à possibilidade de upgrade no hardware, com certeza vale muito a pena um Hackintosh em relação ao Mac nas situações atuais aqui do Brasil. Bom, agora vai entrar uma parte que vai desagradar a muitos, ou pelo menos alguns. Por quê? Montar um Hackintosh não é um passo tão fácil assim. Eu diria que é algo semelhante a uma instalação do Arch Linux, sem ser pelo Arch Install, via linha de comandos, e os mesmos conhecimentos, pesquisas ali pela Arch Wiki, para que você venha manter um Arch Linux
atualizado e funcionando no decorrer do tempo. Então não é que nem uma instalação de Ubuntu, Linux Mint, Pop! OS, mas também não é tão difícil como uma instalação de um Gentoo, Funtoo, por aí vai. Claro, nem tudo é compatível, nem todo hardware é compatível com Hackintosh. E tá aí também uma lista de itens que você vai ter que pesquisar para saber se o seu processador, sua placa-mãe são compatíveis. E existe um método através aí do OpenCore que cria uma UEFI para poder dar boot no sistema da Apple num PC comum, e aí você vai ter que configurar a sua BIOS, vai ter que aprender como fazer isso. Existem diversos canais aqui no YouTube que ensinam como fazer isso. Eu vou deixar o link de alguns deles aí na descrição do vídeo. Agora, o que eu já posso adiantar para você é: quanto ao processador, tanto faz ser AMD ou Intel. Dá para fazer Hackintosh, é lógico que vai depender da versão. Os Ryzen eles têm suporte apenas com exceção da linha 6000 e alguns da linha 7000. Fora isso, os demais são compatíveis. E quanto à GPU, precisa ser da AMD. Você não vai conseguir fazer um Hackintosh com NVIDIA e em alguns casos até é possível fazer com a GPU integrada Intel. Só uma observação: se o seu processador for Intel, você tem virtualização. Se ele for AMD, você não tem virtualização no macOS. Bom, existem alguns modelos de notebooks também que são compatíveis com Hackintosh. Pelo que eu pesquisei, alguns da Samsung, da Acer e da Lenovo. Novamente, você tem que dar uma pesquisada, pois esses canais inclusive costumam ter o UEFI já configurada para você fazer a instalação do Hackintosh. Acontece que a instalação do sistema da Apple é própria dos servidores da Apple. A única coisa que existe uma camada de compatibilidade, digamos assim, é na questão da Wi-Fi e alguns CACs, que são drivers para fazer alguns periféricos do seu computador funcionarem no macOS. Mas o sistema é o próprio da Apple, sem modificação nenhuma. Não aceite fazer o Hackintosh por comunidades que dão uma ISO modificada, não. Geralmente é criado um pendrive ali com uma Wi-Fi e com o sistema de recuperação da Apple para que você acesse os servidores da Apple e faça o download do sistema de lá. Dessa maneira você não vai correr o risco de colocar um sistema comprometido aí no seu PC. Outro ponto importante: você vai precisar do Windows para configurar um Hackintosh, porque existem alguns programas que vão puxar alguns dados do seu hardware durante a configuração do pendrive bootável. Então não, você não pode preparar esse pendrive por outra máquina. Você tem um Mac e quer preparar por ele. Não, porque você vai precisar de alguns dados aí, pelo que eu entendi, do seu computador. Eu tentei utilizar o meu Galaxy Book Go com Windows para criar esse pendrive bootável, só que eu percebi que eu estava tropeçando em alguns passos ali que precisava puxar alguns dados do meu PC, dos scripts, dos programas e tudo mais. Então, instale o Windows aí se você tem Linux e quer fazer um Hackintosh, com certeza no passo a passo que você vai seguir do canal do YouTube aí que você escolher, você vai se deparar com essa questão, vai ter que instalar o Windows, configurar e aí sim criar o pendrive bootável para fazer a instalação do Hackintosh, configurar a BIOS, porque existem muitas coisas que você precisa habilitar e ou desabilitar para poder dar boot com Hackintosh aí com macOS na sua máquina. Bom, esse aqui foi um resumo. Você vai ter um grande aprendizado fazendo Hackintosh. Eu demorei 4 dias para colocar esse Hackintosh bem fluido aqui, funcionando perfeitamente no meu computador. Tá aí o Hackintosh. Se você quiser saber mais detalhes da minha usabilidade do Hackintosh, do Hackintosh aqui na minha máquina com processador Ryzen, eu vou deixar um card agora na parte final de 30 dias utilizando um Hackintosh como sistema padrão. Não, eu não abandonei o Linux, não. Inclusive eu estou com um Trial Boot aqui, eu tenho o Linux aqui em Trial Boot para virtualização e para muitas outras coisas eu utilizo ele. Mas sim, eu fiz 30 dias com um Hackintosh para poder trazer uma experiência melhor aqui no canal. Afinal de contas, eu vim do mundo Apple e eu gosto muito do sistema da Apple, assim como eu gosto das distros Linux. Eu não gosto tanto do Windows, confesso, mas também não vou deixar de trazer tutoriais aqui sobre o Windows que eu veja que possa te ajudar. Bom, foi um prazer ter você aqui nesse vídeo. Deixa aí o seu comentário se você pretende ter um Hackintosh, um Hackintosh algum dia, ou não, o que você acha dessa experiência e qual sistema que você utiliza atualmente. Está satisfeito? É um Windows? É Linux? É qual distro Linux? Deixa aí nos comentários.